Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, as renovações de contratos com os jogadores e também sobre a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega aqui deixando seu like é muito importante, apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever fazendo parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Nós vamos aqui analisar então a imprensa esportiva. Tem aqui o Vene Casagrande, tem também o João Guilherme falando sobre o Flamengo, os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o Bruno Henrique, que recebeu sondagem de um clube da Europa. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. E também escreva nos comentários, na sua opinião, qual jogador o Flamengo deve renovar o contrato. Temos aí Davi Luiz, Bruno Henrique, tem o Gabigol, por exemplo, também, tem o Fabrício Bruno, todos em época de renovação de contrato. Escreva nos comentários a sua opinião, o que o Flamengo deve fazer, deve renovar contrato com Gabigol, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz. Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Próxima partida do Flamengo será contra o Atlético Paranaense na quarta-feira que vem. Enquanto isso, nós vamos sempre trazendo para você as informações do Mengão. Vamos então analisar a imprensa esportiva falando sobre o nosso Flamengo. Ainda tem muita coisa para acontecer até o final dessa temporada de 2023. E hoje foi dia do elenco se reapresentar aqui no Ninho do Urubu e iniciar a preparação para o próximo compromisso, dia 13, em Cariacica contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Vou fazer um ping-pong com você agora aqui para te pegar de surpresa, mas calma que também não vou te colocar em roubada nenhuma, pode ser? Pode. Até para a galera te conhecer um pouco mais, para poder saber os seus gostos, o que você gosta de fazer. Pagode ou sertanejo? Pagode. Porra, eu concordo. Foi bem. Essa aqui é boa, essa aqui é difícil, hein? CSGO ou Call of Duty Warzone? Caramba! E eu vou ficar 50-50 aí, porque eu gosto dos dois, gosto muito. Inclusive tem o canal lá que tá voando, o canal do BH. Agora essa aqui, ó, já falando de futebol. Gol de cabeça ou gol de fora da área, aquela chapada? Ah, de fora da área. Golaço quando sai, né? Pô, caramba, é um gol inexplicável, né, cara? Caneta ou aquele tapa que você dá na frente que passa dos 40 por hora? O tapa na frente. Essa aqui é boa também, ó. Estar em outro patamar ou estar possuído pelo espírito do esforça-te? Em outro patamar. Pra fechar. Ser rei dos clássicos ou dar um passe numa final de campeonato? Cara, eu sou mais de dar o passe, né? Mas quando aparece a oportunidade de fazer o gol, por que não fazer, né? Então, se tiver eu, o goleiro e o companheiro do lado, eu vou tocar pro companheiro do lado. Na final da Copa do Brasil, agora para fechar de vez, arrebentar no Maracanã ou no Morumbi? Nos dois. É isso, nação. Vamos por mais no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Nesta quinta, o Flamengo volta a treinar na parte da manhã. A gente começa o nosso Sport Center com a bomba. É bomba que vocês querem? Então solta. É isso aí, fãs de esportes. É uma bomba daquelas, porque em contato com a ESPN, o Renato Gaúcho confirmou que quer contar com o Bruno Henrique, que ainda não renovou com o Flamengo. No final do ano, tem que ver se ele vai renovar com o Flamengo ou não. Se ele não renovar, é lógico que interessa. Bruno Henrique se encaixa no perfil que o treinador pede desde o início do ano, velocista pelo lado do campo. Além disso, o jogador seria uma resposta para a torcida gremista, que em dezembro verá a saída de Luizito Soares. O clube gaúcho sabe que a negociação é difícil. Bruno Henrique dá prioridade à renovação com o Flamengo e a diretoria vai intensificar as conversas após a decisão da Copa do Brasil. Bom, enquanto isso, ele segue sendo falado, comentado, fora e dentro de campo. Fãs de esportes, olha aí o Bruno Henrique, os números dele e o ranking também no Flamengo desde a chegada do Sampaoli. Ele tem 22 jogos, no elenco é o 15º, também estava se recuperando de uma lesão. Ações na área rival, 92, segundo no elenco.
6 gols é o terceiro, minutos até marcar 202,3 é o segundo, porcentagem de chutes certos 48,7% é o terceiro, vitórias garantidas com gol 3 vitórias, e aí sim ele é o primeiro, mostrando como ele é importante para o Jorge Sampaoli. Ele realmente virou o cara do time nessas últimas partidas. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas e a gente já vai falar sobre isso. Tudo bem, André Kfouri? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, Jean. Uma ótima noite a todos. Bom, o Renato fez o que todo treinador deveria fazer, né? Se ele não renovar com o Flamengo, temos interesse. Agora, falar isso todos podem. A questão seria convencer o Bruno Henrique a não renovar o seu contrato com o Flamengo. Talvez não seja algo tão simples assim, por causa do, né, talvez haja diferenças entre as ideias de lado a lado sobre a duração do contrato. Evidentemente, a questão financeira pode pegar, mas prevalece sempre a vontade do jogador de ficar no clube onde ele se sente bem, onde ele tem amigos, na cidade onde ele gosta de viver. Eu acho difícil, muito difícil o Bruno Henrique sair do Flamengo, mas ele não teria dificuldade para encontrar um lugar se por acaso isso acontecesse. Pois é, para ser titular, ele é amigo do Renato Portaluppi, mas olha, hoje começaram as conversas então do Bruno Henrique com o Flamengo. Ele apresentou uma contraproposta, o que é muito natural que aconteça. É claro que vai começar aquela discussão de quanto tempo de contrato o Flamengo quer dar e quanto ele quer, e claro que ele também quer uma valorização salarial, porque ele vem mostrando que ele realmente é um jogador que faz a diferença nesse Flamengo, voltou de lesão e volta de lesão e continua mostrando a mesma qualidade. Jean Oddi, é claro que é muito difícil tirar o Bruno Henrique, mas tem todos os times do Brasil querendo o jogador, isso é fato, todos eles podem, ou se quiserem fazer lá uma proposta, podem fazer, mas ele é muito caro e a gente já viu também o Olympiacos da Grécia de olho no Bruno Henrique. Tem interesse, mas ele ainda não tem proposta. Pois é, boa noite, Marcela, boa noite, André. Boa noite. Então, eu ficaria muito surpreso se ao final de tudo isso, de toda essa discussão, do que está se chamando já quase de novela, o Bruno Henrique não renovasse com o Flamengo. Pelo menos se for para ficar no Brasil. Eu acho que a saída do Flamengo para ir para um outro clube brasileiro é muito improvável. Seja pela relação que ele tem com o Flamengo, por quanto a torcida mesmo gosta dele, porque outros jogadores podem até ter problemas, outros jogadores podem até dizer que vão buscar outros ares, que querem um outro ambiente. Acho que no caso do Bruno Henrique não vejo muito o porquê ele diria isso. Do ponto de vista financeiro, quer dizer, nenhum clube do Brasil tem mais condições financeiras do que o Flamengo para satisfazer o desejo do jogador. Então, eu, sinceramente, acho que não tem muita discussão. Acho que joia do mercado, como a gente está dizendo aí, ele não deve virar. Pelo menos se a gente estiver falando do futebol brasileiro. Acho que as coisas provavelmente caminham para uma renovação com o Flamengo, a não ser, é claro, que vem ali, é uma proposta de fora, mas aí já estamos falando de um jogador também mais veterano, que não costuma interessar pelo menos as grandes ligas. Hoje você tem ligas menos relevantes com muito dinheiro, essas de repente podem interessar ao Bruno Henrique se interessarem por ele, mas eu acho que ficando no Brasil muito dificilmente ele deixa o Flamengo. Pois é, ele tem 32 anos, André Kfouri, mas ele tem apresentado assim o fino da bola nas últimas partidas. Não interessa se ele está voltando ou não de lesão, porque ele vai se recuperando e foi isso que aconteceu. É um Bruno Henrique que é muito identificado com o Flamengo, ele tem uma amizade com o Renato Portaluppi. Você acha que essa conversa com o Renato Portaluppi pode mudar alguma coisa? E você acha que a diretoria do Flamengo também vai chegar bem próximo do que ele quer? Muitas perguntas, né? É porque eu faço 3 em 1. Eu acho que a diretoria... Nas coletivas, em geral, 2 em 1, né? A Marcela já soltou 3 em 1. Já tive um recorde de 4. 4 para uma vez. A diretoria do Flamengo tem todas as condições de chegar ao que o Bruno Henrique quer, se não chegar assim, totalmente ao que ele quer, ficar muito próximo, ou seja, produzir aí um acordo. É o que eu acho que vai acontecer, é a minha impressão. E é o que eu faria, né? Se eu estivesse no comando das coisas aí no Flamengo. É claro, não tenho competência para isso, os executivos de futebol é que sabem do que fazem. Mas eu entendo que pode haver aí uma questão em relação à idade dele. Ontem a gente conversou sobre isso, eu falei, olha, ele está jogando muito bem, a parte física do Bruno Henrique não gera nenhuma preocupação, ele continua sendo um jogador extremamente decisivo e dinâmico na sua maneira de jogar futebol, mesmo aos 32 anos. Mas diante de um contrato, por exemplo, de 3 anos, ele terá 35 ao final do compromisso. E aí eu entendo que um clube tem alguma reserva
em relação a isso, porque você não pode garantir que ao longo desses 3 anos ele vai continuar se apresentando da forma que está hoje. Então, quando existe vontade de lado a lado, tudo se resolve. Como se resolveria isso? Dando ao Bruno Henrique um contrato de 2 anos, com uma possibilidade de uma renovação automática para um 3º ano, se as coisas andarem bem no 2º ano. Ou vamos sentar para conversar a respeito disso. Eu não acho que a amizade com o Renato, o desejo de outros clubes, seria suficientemente forte para evitar um acerto. Mas tudo acaba sendo usado como um elemento de negociação também. Por que o Bruno Henrique vai falar, não, eu aceito a primeira proposta que vocês quiserem me mandar aí, porque tem jogador que faz isso. Minha cabeça está feita, minha família quer permanecer, eu não quero nem pensar, eu quero estabilidade, eu não quero nem pensar em sair daqui. Então tudo bem, vamos acertar. Então não acho que o desejo, que seria o desejo de todos os técnicos da Série A, pode atrapalhar. Mas eu digo os representantes dele, é claro que vão utilizar essa valorização. Aliás, sobre valorização, ele está certíssimo de desejar uma valorização material, digamos assim. E eu me lembro que depois de 2019, quando ele dividiu com o Gabriel Barbosa todos os elogios aí sobre o jogador mais decisivo, quem foi o melhor e tal, o Gabriel artilheiro, evidentemente, o Bruno absolutamente crucial para as conquistas do Flamengo, e muita gente imaginava e dizia que, olha, se for para escolher um, eu escolho o Bruno. E aí você não tem como perder, né, uma discussão, um debate como esse. Quem foi melhor em 2019, o Bruno ou o Gabriel? Qualquer um que você escolher, você está certo. E aí houve a questão da renovação do contrato do Gabriel, e as pessoas que comandavam o Flamengo na época, que são as mesmas, se preocuparam em fazer um acerto no contrato do Bruno Henrique depois, para que houvesse esse compartilhamento da felicidade, digamos, para que não houvesse nenhum problema interno de ambiente. Essas pessoas, elas sabem exatamente como proceder. O Bruno Henrique, ele é um jogador muito, muito valioso. Aliás, só uma coisa, né, Marcelo? Acho que em relação à declaração do Renato, primeiro que, como disse o André, o Renato falou o óbvio, né? Não tem nada a dizer. É óbvio que não só o Renato no Grêmio, como qualquer técnico de qualquer clube brasileiro, qualquer um mesmo, não tem ninguém que possa dizer que abre mão do Bruno Henrique, que não se interessaria pelo Bruno Henrique. Acho que até o fato dele... Claro, é verdade, o Renato quer um velocista, quer um jogador de lado, quer um jogador forte no 1 contra 1, mas mesmo que não quisesse, o Bruno Henrique provavelmente ele gostaria de ter no seu elenco. Então, a declaração em si já não surpreende por esse motivo, e de resto, vamos falar a verdade, ele dizer o que disse não tem mal nenhum para o Grêmio, porque ele falou óbvio, e de alguma maneira ajuda o Bruno Henrique nessa negociação, porque Flamengo, ajuda. Né? É óbvio que se ninguém está falando em contratar o Bruno Henrique, por mais que a gente saiba que é um jogador interessante, na hora que tem, o Grêmio está de olho, hein? O Grêmio quer, na hora que isso vira uma notícia... É um argumento, é uma carta na manga que o Bruno Henrique vai ter na hora de negociar. Então eu acho que não é nem pela amizade entre eles, provavelmente o Renato falaria isso de outros jogadores da mesma qualidade, que não fossem amigos dele, mas de qualquer forma é algo que é positivo, tira um dinheiro do rival, né, que é endinheirado. Então eu acho que o Renato também sabe muitas vezes o que ele fala e sabe o que as suas falas vão gerar, né? Pois é muito difícil também você entrar nessa briga quando a parte financeira do Flamengo é tão equilibrada desse jeito, né? Você coloca e começa a falar quem é que vai dar mais aqui, se é que o Bruno Henrique entraria em um leilão, ficaria muito, mas muito complicado. Então o Flamengo já começou essa primeira conversa oferecendo 1 ano de contrato, o Bruno Henrique quer 2 mais um variável, e aí a gente imagina que o Flamengo vai fazer isso, veremos então logo depois da final da Copa do Brasil. Mas é um Flamengo que está muito bem financeiramente falando, a gente segue falando disso por aqui, porque agora o Procon foi lá no Flamengo e fez uma notificação ao clube. Vamos falar disso porque os preços dos ingressos estão muito caros para a final da Copa do Brasil. A entidade deu 72 horas para receber as explicações do rubro-negro carioca. O ingresso mais barato para o duelo decisivo contra o São Paulo custa R$400, valor para quem não é sócio do clube. E a quantia equivale a um aumento de 40% em relação à final do ano passado contra o Corinthians.
E aí, Jean e André Kfouri, como é que vocês veem isso? Tá certo? Não dá para o clube simplesmente utilizar das suas contas ou da sua imaginação e achar o que aqui a sua torcida pode pagar e colocar um valor que eles acham que dá para vender tudo? Olha, eu acho interessante que isso seja discutido, honestamente. É claro, né? Até hoje, como foi? O clube põe o valor que ele quiser. Paga quem pode, reclama quem está disposto a reclamar. Mas nós estamos falando de um espetáculo que, no final das contas, pertence às pessoas. Então eu acho interessante que se discuta e se decida até que ponto vai a autonomia de um clube de dizer, olha, para entrar aqui nesse estádio, nesse setor, é X reais. Então eu gosto. No início da semana a gente conversou, né, depois da entrevista do presidente do São Paulo, Casares, dizendo, olha, será aplicado o princípio da reciprocidade, né, nas finais da Copa do Brasil. O preço que será cobrado dos São Paulinos para assistir o jogo no Maracanã será cobrado dos rubro-negros para assistir o jogo no Morumbi. E aí fica essa coisa, você pode dizer que o São Paulo está errado de fazer isso? Não. Não. É algo obrigatório ou ele poderia tratar de uma outra maneira? Talvez. Sempre no plano teórico, quando a gente fala sobre as relações entre clubes no Brasil, a gente está falando de entidades que não conseguem se enxergar como proprietárias de um produto. Eles sempre preferem se enxergar como adversários, como rivais, etc., naquela questão toda de só pode haver um, né? O Highlander. Existe na cabeça dessas pessoas, na maioria delas, né? Não todas, claro, que se só o clube delas sobrar, tá ótimo. Sim. Né? Mas você não vai ter com quem jogar, não tem problema, eu permaneço, eu venci. Só se pensa na própria barriga. E a barriga de alguns é bastante larga, então é muito tempo para pensar. Mas eu acho interessante, eu gosto da discussão. Eu acho que tem dúvida. 40% de aumento, Jean, é realmente muito acima da média da inflação, do razoável. E aí fica aquela discussão. O clube pode ter essa autoridade de colocar? É um espetáculo que deveria ter uma população com um pouco mais de tranquilidade para entrar no estádio, pagar o ingresso e entrar no estádio? Então, eu acho que aí tem duas discussões que tem que ser tratadas até de maneira separada. Uma é o ingresso do visitante. Essa questão do ingresso do visitante, que não é a primeira vez que a gente vê esse problema. O ingresso do visitante, você não pode argumentar que no seu estádio você tem o sócio-torcedor e com o sócio-torcedor você paga um percentual X, Y, Z e tal, e a partir dali definir o preço de todo mundo, inclusive do visitante, pensando nisso, porque o visitante certamente não é sócio-torcedor, não tem desconto ali. E acho que a reciprocidade é um bom argumento, é legal, mas você só pode usar esse argumento quando você tem o segundo jogo depois. Porque vamos supor que o São Paulo quisesse, na volta, cobrar R$700 do torcedor do Flamengo, mesmo que o Flamengo tivesse cobrado, sei lá, R$100 do torcedor do São Paulo. Isso não pode acontecer, isso não poderia acontecer. Então eu acho que isso precisa sim ser regulamentado de alguma maneira, muito clara. Obviamente você não pode cobrar R$700 do torcedor visitante, não pode, não tem a ver com o país, é completamente fora da realidade, é um absurdo, é um olhar, é uma gula financeira que extrapola qualquer bom senso esportivo. Esse é um ponto. O segundo ponto, que acho que é o que o André estava falando, é uma questão que deve mesmo ser debatida e discutida, e para mim, principalmente, porque nós estamos num país em que todos os clubes de futebol praticamente já foram subsidiados pelo governo. Verdade. Todos tiveram em algum momento um perdão de dívidas, inventaram uma loteria para ajudar os clubes. Então, vários perdões. Exato. Perdões e perdões e perdões. Inclusive do local onde está o estádio, do local onde é o centro de treinamento, não se paga o mesmo IPTU. Assim, os clubes de futebol no Brasil, eles são uma coisa impressionante, porque eles são beneficiados o tempo todo. Eles não dão contrapartidas por esses benefícios que recebem, seja lá atrás com o recebimento de terrenos para construir seus estádios, seja com os inúmeros perdões de dívidas e tudo mais, e Profut aqui, Profut ali, e muitas vezes você vê mais os benefícios para os clubes do que as contrapartidas. Então, os clubes têm sim uma responsabilidade e eles não podem argumentar que é o seguinte, eu sou tão bem gerido, a minha gestão é tão bem feita em todos os aspectos aqui, que eu vou cobrar o quanto eu quiser
eu cuido da minha vida e o governo não se mete. Não cabe. Fosse um outro cenário, a gente poderia até discutir. No Brasil, certamente não é esse o cenário, não é esse o contexto, e eu acho que, por ser o futebol também uma manifestação popular, uma manifestação cultural, algo que tem a ver tanto com o Brasil e com a identidade do Brasil de maneira geral, acho que isso pode sim ser discutido, mas, de novo, é bom que a gente tenha regulamentações, orientações, regras, porque também não dá para chegar a dizer, baseado em nada, ó, você não vai cobrar R$400 o mais barato se legalmente o clube pode cobrar. Então essas coisas precisam ser discutidas, se não na lei, num estatuto do próprio campeonato, né? Quer dizer, isso precisa ter um olhar também da própria CBF aqui, como tem, por exemplo, a Bundesliga. Na Alemanha isso é muito claro, é muito regulamentado, você tem ingressos com preços de acordo com a parcela da população que tem mais ou menos dinheiro, você tem uma representatividade da sociedade alemã nos estádios de futebol da Alemanha. Aqui, a gente está muito longe disso, porque o futebol, cada vez mais, tem se tornado, por incrível que pareça, um esporte que a elite consegue assistir, nos grandes clubes, pelo menos. João, vou passar aí, pedir para a produção botar o calendário do Flamengo nos próximos jogos. Aí eu já vou forçar a barra contigo. Né? Pois não, manda ver. Vamos lá, eu vou te perguntar de novo sobre o Atlético Paranaense na semana que vem, mas vamos lá. Sequência do Flamengo. Flamengo, Atlético Paranaense e Cariacica. Flamengo e São Paulo, Copa do Brasil, Morumbi. Aí entre os dois jogos... Maracanã, né? Maracanã, perdão, obrigado, João. Maracanã. Aí entre as duas decisões, tem o Goiás na Serrinha, Goiás desesperado, lutando para não cair, né? Precisa sair de lá de baixo. E depois a decisão final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Eu prefiro que você me peça jogo por jogo. Aí eu vou lembrando mais. Jogo por jogo? Então vamos lá. Flamengo e Atlético em Cariacica, o Atlético sem Vitor Roque e Fernandinho, talvez sem Canóbio, Flamengo sem Ayrton Lucas e Bruno Henrique, talvez Pulgar e Matheus Cunha. 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Vai ter gol do Gabigol? Não, porque ele não vai jogar. Acho que nem entra mesmo sem Bruno Henrique. Não vai, não. Entrou na lista da birra do Careca, não vai jogar. Pois é. E a Careca, quando pega a birra, não joga. E é seletivo, né? Agora eu tô com birra dele, então eu vou deixar de lado minha birra com o Pedro. Pedro, vem ser titular. Exato. Acho que agora ele vai entrar no momento Pedro, ele vai ficar um tempo sem jogar. Agora eu acho que o Gabriel vai torcer para ele pegar a birra de alguém. Vai ter gol do Pedro, Pedro vai 3-1 Flamengo contra o Atlético Paranaense. Eu acho importantíssimo o Pedro marcar nessa partida para ir confiante para a partida contra o São Paulo, que eu acho que ele pode ser fundamental nesse jogo. Ele pode ser fundamental. A zaga do São Paulo não é uma zaga muito alta, né? Apesar de serem bons. Eu gosto muito do Arboleda, gosto muito. Tem muita gente que às vezes questiona, eu gosto, acho ele um zagueiro. Beraldo também é bom zagueiro. O Beraldo é um menino muito promissor também. Muito bom. O time do São Paulo é um bom time. É um bom time. Mas o Flamengo é melhor. E talvez tenha se você fizer um top 3 dos jogadores que vão estar em campo, talvez o São Paulo tenha, né? Pelo menos um tem, que é o Lucas Moura. Joga muita bola. Joga muita bola. O Ramos a gente não sabe como é que vai estar fisicamente, mas até essa parada da FIFA pode ser boa para o São Paulo recuperar o Rames. E falando nisso, Flamengo e São Paulo no Maracanã, Copa do Brasil. João. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Jogo duro, hein? Jogo duro. Goiás e Flamengo na Serrinha, João. 2-0 Flamengo. 2-0. Você acha que esse jogo da Serrinha o Flamengo vai com o time reserva? E o Gabigol vai jogar. Aí Gabi entra. E aí ele faz gol nesse 2-0? Provavelmente. 2-0. O Vasco agradece, hein? O Vasco agradece. Vai ajudar o co-irmão. E a grande decisão, João. Morumbi, Dorival de um lado, Sampaoli de outro, São Paulo e Flamengo. Recomendo que as pessoas marquem um check-up. Marquem um cardiologista, meçam a pressão, porque vai precisar. 2-2. 2-2. Eu estava começando a achar que você ia falar que ia para os pênaltis. Não, 2-2. 2-2, que foi o placar de uma final da Supercopa.
O Flamengo acabou perdendo nos pênaltis, Marcelinho Carioca perdeu os pênaltis. Iria para os pênaltis. E o Marquinhos... Porque na minha cabeça, no meu roteiro imaginário, coisa de narrador, né? O narrador gosta de roteiro épico, né? 2-1 São Paulo até os 43 do segundo tempo. Aí o Flamengo empata. Sabe quem? Ele? BH? Ele vai entrar... o Arrasca? Não! Ele vai entrar na metade do segundo tempo. O Gabigol. 2-2. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Lembrando que quem marcou na decisão do ano passado foi o Pedro, né? Contra o Corinthians no Maracanã. Mas a partida acabou indo para os pênaltis. Eu lembrei Claro que vão gravar isso e vão printar e vão mostrar. Tá. Só o palpite. Perguntaram o palpite, estou dando palpite. Eu lembrei desse Vai ser 2-2 no Morumbi. Eu lembrei desse São Paulo e Flamengo pela Supercopa, que foi um dos melhores jogos do Flamengo que eu vi, porque era o São Paulo campeão do mundo, São Paulo super campeão. O Flamengo fez uma partidaça, os meninos fizeram, o Marquinhos jogou uma barbaridade, Marquinhos meio campo do Flamengo, mas nos pênaltis, enfim. Antes de falar do Bruno Henrique, que é o assunto mais importante do vídeo agora, só uma coisa aqui, vamos lá, galera. Lançamento da nova camisa 3 do Flamengo está sendo um sucesso, tá? Valor, muita gente reclamou, R$ 349,99, uma camisa predominantemente preta, e a camisa, na minha opinião, tá maneira demais. Tudo bem, tem uma faixa vermelha aqui no meio do peito, que muita gente não gostou, mas você, torcedor, você tem a opção de comprar sem a faixa vermelha. Os atletas, pelo que eu sei, vão utilizar a camisa com a faixa vermelha no meio do peito. Mas é uma opção, você pode chegar na hora lá e comprar sem essa faixa vermelha. Outra informação, depois de alguns dias de folga, o Flamengo se reapresenta nessa quarta-feira e inicia a preparação para pegar o Atlético Paranaense na outra quarta-feira, no dia 13. Então, será uma semana importante para o técnico São Paulo decidir, por exemplo, quem vai substituir o Bruno Henrique suspenso. No último jogo, ele utilizou o Pedro como titular e deixou o Gabigol o tempo todo no banco de reservas. Agora, quem sabe ele bota Gabigol e Pedro juntos, ou bota o Everton Cebolinha, enfim, ele vai ter muito tempo para poder treinar a equipe e definir o substituto do camisa 27, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Flamengo nas últimas partidas da equipe rubro-negra. E por falar nesse jogador, vamos entrar aí no assunto principal desse vídeo. É o seguinte, a gente trouxe a informação no vídeo de ontem que o Flamengo reativou as conversas com os representantes do jogador, com o representante do jogador, Denis Ricardo, que foi jogador, ou seja, conhece muito aí o mundo da bola, só que algo me chamou a atenção. Eu noticiei, Flamengo está otimista para poder renovar o contrato, o Bruno Henrique também está otimista, os dois lados com interesse mútuo, só que algo me chamou a atenção e eu fiquei matutando isso ontem. Vem cá, a ideia do Flamengo era decidir essa situação só depois da final da Copa do Brasil. O que fez o Flamengo iniciar as conversas assim, receber o Denis Ricardo aqui no Rio de Janeiro e começar a conversar com o Bruno Henrique sobre a renovação de contrato, sendo que a ideia era conversar só depois da final da Copa do Brasil. E aí fui apurar para tentar descobrir o que estava acontecendo. Muita gente vai pensar que é o Grêmio, a gente já mencionou aqui que o Grêmio sim tem interesse nesse jogador, só que tem um outro clube, não é brasileiro, é um clube grego, já vou citar o nome aqui, é o Olympiacos, da Grécia, que está muito interessado, mas muito interessado mesmo no atacante Bruno Henrique, já ligou para o representante do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, e acenou com uma boa proposta financeira e um contrato longo. Por que eu cito isso de contrato longo? Porque se a gente parar e analisar, o Bruno Henrique tem 32, vai fazer 33 anos. Ou seja, teoricamente seria o último bom contrato da carreira dele. O Bruno Henrique está voando fisicamente. Mas quando a gente para e analisa idade, seria o último bom contrato dele. Então, é bom o Flamengo abrir o olho. Por isso que o Denis Ricardo se reuniu com o Flamengo, e quem me falou isso do Olympiacos foi justamente uma pessoa do Flamengo, que falou, Vene, eu conversei com essa pessoa do Flamengo, perguntei, por que isso, de conversar agora? Aí ele foi e mencionou comigo, ele falou, não cito o meu nome, mas em off aqui para você, a gente soube do interesse do Olympiacos, os caras estão muito interessados no Bruno Henrique, e obviamente a gente não quer perder o Bruno Henrique.
Então, só fazendo uma analogia aqui, o Grêmio tem interesse? Gente, qual clube brasileiro não tem interesse em Bruno Henrique? Vamos lá, sejamos francos. O Palmeiras, com certeza, contrataria o Bruno Henrique. O Grêmio, com certeza, contrataria o Bruno Henrique. Qualquer time brasileiro contrataria o Bruno Henrique. Só que o interesse do Grêmio, e o Grêmio sabe muito bem que seria extremamente difícil essa contratação, porque o Bruno Henrique, no futebol brasileiro, ele quer ficar no Flamengo. Então, só uma analogia rápida. Você que está aí do outro lado, você está interessado numa pessoa, aí fica lá olhando o Instagram. O Grêmio é aquela pessoa que vai lá em foto antiga, dá um like, curte a foto. Já o Olympiacos foi mais agressivo. Chamou no inbox e falou, olha só, tá solteiro? Vamos sair para jantar? Vamos tomar um vinho? Vamos comer um japonês? É isso. O Olympiacos está agressivo e tem muito interesse na contratação do Bruno Henrique. Aí, galera, eu preciso dar minha opinião. Supondo que a renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo não aconteça e ele opte por ir para o Olympiacos, tá? Isso é uma suposição, tá? Hipoteticamente falando, até porque se você perguntar a minha opinião, eu acho que o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Agora, caso isso não aconteça, gente, parem com a ideia de que, mercenário, porque isso, não quis ficar no Flamengo. Gente, o Flamengo teve o ano inteiro para resolver a situação do Bruno Henrique. Em janeiro virou para o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, e disse, a gente tem interesse em renovar. E de lá para cá não falou mais nada. Eu entendo que existia dúvida de como o Bruno Henrique iria retornar aos campos depois da grave lesão no joelho. Mas o Flamengo teve a oportunidade de renovar o contrato. Agora, eu repito para vocês, a renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo vai acontecer, na minha opinião. Mas será bem mais cara para o clube. Porque o Olympiacos quer... Vocês acham que o Olympiacos vai oferecer pouco para o Bruno Henrique? Além de um contrato longo. E quando eu digo contrato longo, é pelo menos 3 anos de contrato. O Bruno Henrique vai fazer 33 anos. Ele teria um bom contrato até 36 anos. Então, agora o Flamengo vai ter que correr atrás. Obviamente, repito, eu acho que a renovação vai sair, mas será bem mais cara para a diretoria do Flamengo. Sobre as outras renovações, por exemplo, Fabrício Bruno, ele não recusou a proposta do Flamengo pelo quesito financeiro. O Fabrício Bruno tem o desejo. Isso quem me falou também foi uma pessoa do Flamengo, porque obviamente os empresários do jogador explicaram o motivo de ter recusado a primeira proposta. Financeiramente falando, era até uma valorização boa, tá? Mais de 20%, por exemplo. Só que o Fabrício Bruno ele tem um sonho de jogar na Europa e ele entende, isso segundo os empresários passaram para o Flamengo, ele entende que se ele renovar agora, ele dá um recado para o mercado de, olha, eu quero ficar para sempre aqui no futebol brasileiro. Então, é algo assim, uma relação extremamente saudável das duas partes. O Fabrício Bruno tem contrato longo ainda, até 2025. Não é para o torcedor do Flamengo ficar com receio de perder esse jogador na próxima janela de transferência, pelo menos eu entendo dessa forma. Sobre Everton Ribeiro, nenhuma novidade. Davi Luiz, ele recusou a proposta do Besiktas da Turquia, ele quer ficar no Flamengo. Mas quem? Rodrigo Caio, o Flamengo já decidiu internamente que não vai renovar o contrato desse jogador. Existe uma dúvida ainda sobre o Felipe Luiz, até porque ninguém sabe o que o Felipe Luiz vai fazer, se ele vai encerrar a carreira ou não. Enfim, são situações que o Flamengo vai definir aí em breve. Então tá aí, nação, essas foram as últimas notícias do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Próxima partida do Flamengo é contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. E depois já vem a final da Copa do Brasil. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, essas renovações de contrato aí. Bruno Henrique é o jogador essencial que tem que renovar urgente com o Bruno Henrique. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.